Vamos lá, João Magalhães, eu queria saber o seguinte, é aquele ditado muito popular, que você é do interior como eu, sabe? O que é que as urnas falaram neste domingo? Douglas, isso é interessante, sua pergunta é interessante, porque, é claro, quando a gente analisa o resultado de uma eleição para projetar o futuro, vamos dizer assim, a gente precisa levar em consideração dois fatores. Acredito que você vai concordar comigo. O primeiro, obviamente, é que o cenário que se desenha em 2022, obviamente que é diferente de 2024, que o contexto é diferente de 2026, então é preciso analisar, obviamente, com essa diferença de tempo, com esse intervalo de tempo, obviamente que pode acontecer muita coisa, muitos fatores que podem dar um novo olhar para o cenário eleitoral aqui no Piauí. Outra questão que também precisa ser levada em consideração é que o contexto de uma eleição municipal é totalmente diferente do contexto de uma eleição estadual, de uma eleição geral. A gente sabe que a eleição municipal envolve muito mais sentimento, a gente está falando de uma eleição onde a população se envolve e está muito mais próxima dos candidatos. Dito isto, eu diria, Douglas, na minha avaliação, que as urnas de ontem, em um cenário já projetando, olhando para o futuro, ela traz duas informações interessantes. A primeira delas é o fôlego que o senador Ciro Nogueira, que falou hoje pela manhã com o Natanael Souza, ele ganhou um fôlego muito grande nesse cenário político piauiense. A gente sempre comentou, e não era segredo para ninguém, que Ciro Nogueira, ao olhar para 2026, ele sempre tinha algumas opções. Tentar viabilizar uma candidatura a vice-presidente, já que o nome dele é lembrado nesse cenário. Obviamente, ter algum outro projeto, ele não descarta concorrer ao governo do estado, que a gente sabe que do ponto de vista prático é muito difícil ocorrer, porque a prioridade dele, obviamente, é renovar sua cadeira no Senado. Para isso, ele precisava sair forte das eleições municipais e isso ocorreu. A vitória de Silvio Mendes aqui em Teresina, e eu diria, Douglas, que teve um fato, um sinal muito claro, porque Silvio Mendes comemorou sua vitória na casa de Ciro Nogueira, e isso dá um fôlego muito grande e coloca Ciro Nogueira, obviamente, como voltando a ter ser fortalecido nesse cenário eleitoral, né, já com vistas ao futuro. Então eu acho que isso é um ponto essencial quando a gente olha para o grupo de oposição. O senador Ciro Nogueira saiu bastante fortalecido das eleições municipais. A vitória de Silvio Mendes aqui em Teresina dá a ele uma certa tranquilidade para tentar se viabilizar e não procurar uma outra alternativa. Acredito que a alternativa A, o plano A do senador Ciro, obviamente, é buscar reeleição aqui no Piauí, e ontem o resultado das urnas favoreceu esse projeto dele. Por outro lado, e aí a gente volta a dizer, uma eleição municipal é um contexto diferente de uma eleição estadual, que é diferente de um contexto de uma eleição nacional. Mas eu vejo como sintomático a questão de que um alerta, né, deve ser acendido lá no Palácio de Karnak. Afinal de contas, na maioria das cidades com mais eleitores, a oposição acabou tendo uma vantagem significativa. A gente está falando de cidades como Teresina, que ficou com o grupo de oposição, Parnaíba, onde a diferença foi muito larga. O governador se envolveu pessoalmente lá no processo eleitoral, mas Mão Santa consolidou sua liderança lá na cidade, elegendo Novo Francisco com uma diferença de 54 mil a 27 mil votos, ou seja, uma diferença muito larga. Aí você vai para outras cidades grandes, como União, Altos, Campo Maior. Um detalhe aqui, João. Sim. Incluído nesse cenário de União, a quebra daquela tradição de que não se reelegia prefeito. Exatamente, Gustavo Medeiros, primeiro prefeito reeleito de União, ele vai exercer o 4º mandato como prefeito, mas nunca tinha sido reeleito, agora sim, de fato, União elegeu um prefeito. Então a oposição, Douglas, como a gente vinha comentando, ela venceu, e venceu com larga vantagem em muitas cidades importantes. Eu acredito que isso deve gerar, obviamente o governador Rafael Fonteles vai sentar nos próximos dias para avaliar o resultado das eleições. É claro que o governo do estado foi vitorioso no processo eleitoral. Quando a gente vê a quantidade de prefeitos eleitos, aliados, o PSD, que certamente vai ser um ponto de conversa numa outra edição do Papo do Cafezinho, porque é um partido que saiu muito grande, mas que também dialogou bastante com a oposição em alguns municípios. Isso também deve ser levado em consideração quando a gente olha o resultado das eleições, mas, para concluir, Douglas, eu diria que essas duas características ficaram muito claras com o resultado das eleições de ontem. Um fortalecimento da imagem pessoal do senador Ciro Nogueira, porque ele conseguiu eleger os prefeitos que ele priorizou,
incluindo, e eu digo principalmente aqui em Teresina, assim como também a necessidade de uma reflexão por parte do Palácio de Karnak sobre como é que o governo deve reagir ao resultado das urnas, tendo em vista que o resultado não foi satisfatório nas principais cidades. A base do governo Rafael Fonteles elegeu em Picos, mas com diferença bem menor do que se esperava, elegeu o sucessor, reelegeu Jove lá em Piripiri, que também é uma cidade grande, não teve problemas, obviamente, em Esperantina, em Barras, porque São Raimundo Nonato, onde todos os candidatos eram da base do governo. João, tem um detalhe aí também, é o seguinte, é preciso considerar que muitos colégios também ficaram nas mãos de aliados. Né? Exatamente. E uma coisa é o colégio ser seu, outra é de um aliado. Né? De repente pode... Exato. E aí eu digo, acho que até amanhã a gente pode destacar isso, a questão do PSD. Né? O PSD elegeu 65 prefeitos, mas em muitos municípios os prefeitos do PSD não são da base do governo. Né? A gente pode citar Floriano, que lá não ficou integrado. Né? O Antônio Reis foi reeleito. Não é da base. Não é da base. Mas por exemplo, Oeiras, o prefeito eleito é do Solidariedade. Sim. Né? É aliado. Sim. Né? Desses colégios aí que a gente falou, João, que você fala dos maiores, Jove é do PT, Piripiri, sim. PT. Picos, MDB. Picos é MDB. Aliás, falando em Picos, hein? Todo mundo falava na reta final aí. Porque, se eu tiver errado, o João corrige. Não, a história era a seguinte: Pablo largou na frente. Uma diferença enorme. Aí depois, segundo alguns que eu classificava na época, até comentei aqui no jornal, que eram observadores pró Gil Paraibano, contra Pablo Santos. Olha, o Gil foi encostando, aí todo mundo dizia, o Gil vai ganhar a eleição. O Gil virou a eleição. A palapada do Pablo foi... Sim. É interessante. O que não ocorreu em Floriano, né? Floriano, onde o atual que eram situações ali bem semelhantes. Exato, porque os dois candidatos da base do governo estadual tinham diferenças realmente muito altas no cenário pré-eleitoral. Mas quando começou a campanha, o atual prefeito lá de Floriano conseguiu fazer o dever de casa, conseguiu crescer. Realmente, e na reta dever final... de casa, essa é a expressão, realmente. Exato. Ele fez ali, digamos, ele completou ali o dever de casa bem certinho. Exato. Ali, conseguiu fazer aquela combinação em uma gestão administrativa satisfatória e uma articulação política que gerou votos, né? Na verdade, quando você tem a máquina pública, né, Douglas, para você perder uma eleição, você precisa errar muito. Né? Aqui em Teresina, então, você sai de 240 mil votos. Você perde 95% do caso do prefeito, perdeu 95% dos votos. Aí não é nenhum erro, aí é uma série... Sim, falando nisso, vamos tratar, mas eu queria rapidamente falar com você sobre isso. Você viu aí o prefeito dizendo que, elencando os problemas, né? Descobrindo a roda no final da... Faltaram muitos problemas. E aí ele disse, eu queria até que você comentasse, esse é um dos grandes problemas, realmente, foi a falta de comunicação. Agora que ele vai descobrir isso, João? Depois da eleição perdida, não faz muita diferença, né? João, aí projetando o prefeito pode-se dizer que é um ciclo político encerrado, né? Sim, certamente encerra no dia 31 de dezembro, retoma, vai, na verdade, ocupar um lugar na história que certamente não é dos melhores do ponto de vista de prefeito de Teresina. Afinal de contas, é uma gestão impopular, administrativamente é uma crise por cima de crise, e aí a gente pode até comentar depois, porque o cenário em que Silvio Mendes vai assumir a prefeitura é diferente do cenário que ele sempre era acostumado. Ele recebeu a prefeitura uma vez de Firmino Filho, né? Depois se reelegeu. Exato. Ano que vem ele vai pegar a prefeitura em um cenário de crise no transporte público, na saúde, no relacionamento com os servidores, enfim, é tema para outro dia. Tem um outro detalhe também, Jeová Alencar se fortaleceu politicamente, se consolidou. Se consolidou, mas ao mesmo tempo que elege o filho, não elege a esposa, né? Exato, né? Houve ali, de certa forma, um erro de cálculo, porque na minha avaliação, Douglas, não sei se você vai concordar, mas o deputado e agora vice-prefeito eleito, ele teria, entre aspas, votos para eleger os dois. Eu também sempre achei. Eu imagino que ele teria votos suficientes para eleger os dois. Mas aí caiu aquela entrou naquela onda de 60% de renovação. Né? Exato, que é um sinal muito claro, né, da insatisfação da população com a classe política, com a Câmara de Vereadores, o que mostra que a população é insatisfeita com o prefeito, sim, mas ela levou essa insatisfação também para os vereadores. Ela entendeu que o prefeito é ruim, mas os vereadores também não ficam muito atrás, porque a renovação foi muito alta. Né? Você ter apenas 12 dos 29 parlamentares sendo reeleitos
é um sintoma muito claro de que a população não concordou com o trabalho da Câmara Municipal. João, outro detalhe sobre a Câmara que é o seguinte, você lembra que em determinado momento se questionava sobre um assunto, outro, não vamos gerar embate, até como estratégia eleitoral, não vamos gerar embate na Câmara Municipal, que isso pode vitimizar ainda mais o prefeito, isso pode ser negativo. Bom, não se gerou esse questionamento, imagino que esses questionamentos eram esperados pela população, eles não foram gerados como uma estratégia política, que pelo que se viu, não deu certo. Não deu certo, concordo com você. Eu acho que o grande erro da maioria dos vereadores foi ao longo do mandato mesmo, Douglas, porque a gente teve uma gestão executiva muito fraca de articulação política e o vereador tinha duas opções ali. Ou ele criticava a gestão municipal, ia para cima, reclamar, cobrar, como fez o vereador Ismael, e o resultado está aí ontem. O vereador Ismael firme, votação expressiva, mais de 5 mil votos. Ou então, eu como vereador vou aproveitar que o prefeito está fraco para ir lá e avançar sobre cargos, sobre emendas, sobre recursos, porque aí é uma forma de eu deixar ele fazer uma gestão que é um desastre, mas pelo menos vou lucrar, né, do ponto de vista político. Quem for nessa onda, se deu mal. E quem for nessa onda se deu mal, porque pode até ter lucrado, mas politicamente não. Isso aí ficou bastante claro, porque o índice de renovação foi muito alto, vereadores experientes que tiveram votações expressivas no passado não conseguiram se reeleger. Algumas surpresas, muitas surpresas, né? Mas de fato você tem aí Alan Brandão, que não conseguiu se reeleger, você tem a Evandro Ide, que sempre teve uma votação muito expressiva, não conseguiu se eleger, Luiz Lobão, Zé Nito, né? Em nenhum cenário, confesso que eu imaginava que Zé Nito não seria eleito, né? Mostrando que vale aquele ditado, na eleição, assim como na mineração, só depois da apuração, de fato, foi o que aconteceu ontem à noite na Câmara Municipal de Teresina. Fica aí, obviamente, para a gente acompanhar agora o comportamento dos eleitos.